anos, até hoje em dia, o homem já faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia que o homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 eu aprendi, a vida é um jogo, cada um si e Deus contra todos. Você não vai morrer e não vai pro céu, é bora aprender, a vida é cruel. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi. I carry men, young men. I fight you with my hands, I hear you jogging man. I'm a man. Congratulations, congratulations. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Olá, pessoal! É com muita alegria que nós estamos aqui nesse segundo programa tão lindo, tão maravilhoso, né, com esse quarteto fantástico. Quero dar as boas-vindas a todos os colegas presentes. Sou o doutor Cristiano Alves e estarei aqui com vocês para mais um momento enriquecedor, juntamente com minhas amigas doutoras Fernanda Dolabella, Rosinei Dorothy e Simone Reis. Hoje, quero convidar vocês a viajar pelo tempo e explanar sobre o homem primitivo e suas relações sociais. Nessa viagem, iremos tentar compreender as suas relações sociais, os processos, ou seja, transitar de forma imaginária no seu tempo. Iniciamos com a presença da doutora Fernanda Dolabella. Boa noite a todos, boa noite, doutor Cristiano, boa noite a todos vocês. Muito obrigada, vocês todos também sejam bem-vindos, né, para a nossa live, Psicanálise no Campo. Olha, é um momento muito precioso, porque os homens primitivos deixaram os seus marcos para sempre. E primeiro nós precisamos ter dimensão do conceito das relações sociais. Perceber que representam as diferentes formas de interagir em diferentes espaços sociais, que pode acontecer de maneira natural, também individual e coletivo. Então, uma característica importante do homem primitivo e do homem hoje é que nós somos seres sociais. E, a partir disso, a sociabilização é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade e também foi para a sociedade deles, uma vez que faz parte de uma estrutura. É um processo de assimilação e identificação. Quando o ser humano se identifica com tal grupo, significa que ele faz parte ou então pode fazer parte dele. Um ser humano que não desenvolve as relações sociais pode apresentar diversos problemas patológicos. Estamos vendo isso agora. Porém, isso acontece desde a pré-história, só que não tinha uma nomeação. Hoje nós temos, né, a depressão, o isolamento social, vários tipos de preconceito e discriminação. E buscando informações científicas, eu deparei com uma colocação de Karl Marx. As relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. Adquirindo novas forças produtivas, os homens modificam o seu modo de produção. E modificando o modo de produção, o seu modo de ganhar a vida. Então, eles modificam também todas as relações sociais. É possível identificar esses elementos sociais desde os tempos primórdios. E no contexto didático, quando a gente fala a história, tem seu início com o aparecimento das primeiras civilizações e com o surgimento das primeiras cidades, os primeiros sistemas políticos e sistemas de escrita. Já a pré-história, gente, corresponde ao período anterior a essas primeiras civilizações, mas que apresentam elementos e aspectos que, de uma forma ou de outra,
preparou o terreno para a fase posterior. Por isso a gente não fala sociedade, porque não tinha um sistema político econômico, administrativo, organizado. Então, o correto de falar hoje são grupos humanos. Era uma sociedade ágrafa, sem registro, com sistema de escrita, por isso não tinha como falar alguma coisa desse tempo. Talvez a tarefa mais complexa da ciência humana, principalmente para a história, arqueologia, antropologia, é definir aonde começa o humano. A mente humana sempre provocou fascínio ao longo da história da humanidade. Assim como navegadores desbravando mares desconhecidos, cientistas e filósofos têm procurado, ontem e hoje, né, desvendar as águas profundas da mente humana e sua relação direta e indireta com o funcionamento cerebral, assim é desde o início dos tempos. De forma geral, esses grupos de hominídeos, né, que a gente fala hominídeos, são classificados como caçadores e coletores. Por isso não fixavam um determinado território. Então, a pré-história compreende um período em que o homem não tinha conhecimento da escrita, e este conceito parece somente lá depois do século XVIII, indo para o século XIX. Da pré-história aos dias atuais, nós temos formas de reflexão a respeito das possíveis relações entre o corpo e suas funções mentais. A alma, como foram produzidas. A tão complexa relação entre a mente e o corpo. Por exemplo, as antigas civilizações do Egito, da Mesopotâmia, da Índia, da China, construíram dentro do seu contexto histórico-cultural um conhecimento próprio para tentar compreender como ocorre essa relação entre a mente e o corpo. Registros históricos dessas civilizações representam hoje as primeiras tentativas de localizar a alma humana, identificar em que região, por exemplo, corporal, ela estaria armazenada, a sua essência, né, a fonte total da vida mental, é um recurso valioso, que nos permite observar de uma maneira ampla as primeiras considerações feitas sobre questões ainda presentes atualmente. No entanto, queridos, para Freud, o grande pensador da cultura e da condição humana, o contrato social seria também fonte de angústias, não é verdade? Esses homens passaram muitas coisas, das quais ainda são desconhecidas. A renúncia das pulsões, desejos, teria como resultado direto a constatação de que a sociedade fracassou em proporcionar a felicidade que se espera dela. Será que o homem primitivo pensava também nisso? É muito provável que o homem da pré-história, ou mesmo espécies hominídeas já extintas, né, que não existiam mais, tenham notado que traumas cranianos eram capazes de produzir sérios distúrbios mentais, como perda de consciência, danos à memória, convulsões, alterações do comportamento. Essas percepções só são possíveis através das relações sociais, na observação do outro e o estranhamento, a estranheza de si mesmo. A ausência de registros escritos é que impede que se possa determinar com exatidão que tipo de conhecimento essas culturas tinham em relação a essas coisas, né? Sobre o cérebro, seu funcionamento, toda a estrutura mental. Max Weber, um intelectual alemão, um dos fundadores da sociologia, deixou um conceito assim, eu vou ler para vocês. Por relação social, entendemos o comportamento reciprocamente referido quanto o seu conteúdo de sentido por uma pluralidade de agentes em que se orienta por ser essa referência. A relação social consiste, portanto, completa e exclusivamente na probabilidade de que se haja socialmente numa forma indicável, não importando, por enquanto, em que se baseia essa probabilidade. Sabe o que ele está falando? Das relações comunitárias, de um teor afetivo. Esta que é baseada nos sentimentos. Ele também fala das relações sociais associativas, de teor objetivo, baseado na razão, na união de interesse. Essa preocupação com as dores, com a percepção de memória, comportamento, todas essas alterações implicam, sim, no modo social da pré-história. Uma vez que o homem já tentava descobrir estratégias para diminuir os impactos, mesmo que fosse dentro do pequeno grupo que habitava. Desse princípio organizacional, o mundo externo só é possível ser notado através de 5 sensações, produtos dos cinco órgãos sensoriais e que possibilitam a interação com o mundo externo, que são os órgãos motores.
Assim, toda a realidade pode ser reduzida aos 5 elementos quando combinados e geram 3 forças vitais, que nós chamamos de tridosha. É a partir da compreensão do ser humano como sendo composto tanto física quanto psicologicamente pelas 3 forças vitais, os humores, né? É que se organizam os fundamentos da anatomia, fisiopatologia, da farmacologia, e essas forças vitais participam da formação da natureza humana, desde o nascimento do homem. Os homens procuravam, porque a isso eram obrigados, vencer as suas dificuldades e sobreviver pelo trabalho comum. O campo, a floresta, onde em comum se recolhiam os alimentos e se caçava, pertenciam à comunidade. Só havia posse pessoal daqueles utensílios ou recursos que serviam para eles de proteção contra animais que os rodeavam para se defender. E aí basta lembrar que não havia abrigo satisfatório para os dias de noite de frio intenso, calor insuportável, não havia comida em abundância, era preciso ir à caça para garantir o alimento diário e, ao mesmo tempo, guardá-lo para o longo inverno. E a forma de armazenar, queridos, esse alimento também era um dificultador. Então, cada grupo seria formado por 20 ou 30 pessoas. Se fossem maiores, teriam problemas de abastecimento. Ali, como seres pensantes, eles já tinham essas estratégias. E os muito pequenos, né, dificilmente conseguiam caçar e enfrentar ataques de animais, não podiam defender, né, os seus grupos. Não viviam muito. A maioria não passava dos 25 anos. Apenas alguns chegavam aos 60. Então, olha a expectativa de vida desses homens e olha hoje. O que nós fazemos para lutar, né, para viver mais? As relações entre os homens, as relações sociais da sociedade primitiva, eram determinadas por essas condições. Conseguir sobreviver. Era comum conviverem com a morte de fome ou de frio, o abandono dos velhos, dos doentes, e assim como a antropofagia. Estamos falando de uma sociedade nômade, que dependia da natureza para tudo. Que quando se esgotavam os recursos daquela região, eram obrigados a migrarem para manterem-se sobreviventes. E hoje? Do que você depende? O que você sujeita? Vale uma reflexão. Você se considera um sobrevivente ou uma pessoa que vive bem porque aprendeu a contornar os obstáculos e se fazer resiliente? Temos uma lição de vida, né? Com essas relações entre os homens primitivos até chegar a nós. Então, para dar mais uma pincelada nesse assunto, né? Uma enriquecida, eu vou chamar o Dr. Cristiano para continuar esse diálogo conosco. Vamos lá, Cris? Olá, pessoal. Novamente, vamos dar continuidade. O estudo de povos antigos exige vários especialistas para sua compreensão. O arqueólogo estuda os artefatos materiais, o geólogo estuda as formações dos solos, o botânico analisa os restos vegetais fossilizados, o antropólogo os aspectos físicos, traçando a evolução. O etnólogo faz analogias dos povos primitivos com o presente, né? O paleontólogo analisa os fósseis animais encontrados, né? Reconstituindo a fauna da época. Os fotógrafos, para registrar todos os achados e locais exatos, né? Os biólogos para as análises da idade, e os espeleologistas, que é especialista com várias formações, como biologia, geografia, entre outros. Estudioso dos ambientes das cavernas, especializado sobre o comportamento dentro de um ambiente extremamente sensível. Uma equipe multidisciplinar tem reconstruído a história dos povos antigos através dos artefatos deixados em locais de escavação. Então, eu lhes pergunto, o que seria esse sítio arqueológico? O que chamamos de sítio arqueológico é um local onde foram encontrados vestígios de ocupação humana, seja essa ocupação antiga ou recente. É claro que se o arqueólogo for realmente classificar todos esses lugares, classificaríamos até mesmo nossa própria casa como um patrimônio público. Portanto, não é qualquer lugar com vestígios que são registrados como sítios arqueológicos, mas apenas aqueles que apresentam importância científica para a compreensão da história da humanidade.
São esses sítios arqueológicos, com raras exceções, que são estudados pelos arqueólogos. Já existem mais de 20 mil sítios arqueológicos registrados em território brasileiro, de acordo com o IPAM, com relação a vestígios deixados por povos longínquos. Foi encontrado na garganta de Olduvai, na Tanzânia, local considerado berço da humanidade. Neste local foram realizados os mais antigos artefatos já encontrados, pedras lascadas e ferramentas datadas de 2 milhões de anos. A Terra foi colonizada pela necessidade do homem pré-histórico de ocupar novos espaços pela escassez de alimentos, com a caça e colheita de plantas. Os sobreviventes eram os que se adaptaram à mudança de clima, de frio extremo para seco. Os artefatos documentam as grandes distâncias percorridas pelo homem enquanto colonizava o planeta em cavernas e em campos abertos, documentando sua migração. Para compreender melhor essa migração do homem nos continentes, está o fato de que o DNA mitocondrial foi passado pela mãe para o filho em todas as gerações. Assim compartilhamos a informação genética com a erva africana de 150 mil anos atrás. Então, esses sítios históricos coloniais, os sítios arqueológicos, esses sítios históricos são chamados assim, e limitados principalmente pela estrutura de uma construção ou até mesmo pelo entorno da importância histórica e cultural das sociedades viventes. Fazendas, quilombos, igrejas, praça, casarões, castelos, cemitérios, palácios, etc. Estes são os tipos de locais que podem ser considerados sítios arqueológicos, desde que este local seja reconhecido pelos arqueólogos como um local da importância histórica e que seja tombado. Sítios abrigados, né, que é simplesmente definido pela presença de uma estrutura natural que o proteja, pelo menos parcialmente, do sol e da chuva, como paredões rochosos e cavernas. No segundo caso, também chamado de sítios em caverna. No caso de sítios em abrigo, é relativamente comum a presença de representações rupestres, como pinturas, gravuras, né? Os sítios abrigados podem ser tão antigos quanto os humanos, muito interessante. Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos vários ciclos arqueológicos, né? Nós temos a Gruta do Maquiné, a Gruta da Lapinha, né? A Gruta do Cachorro do Mato, dentre tantas outras na psicanálise é muito interessante porque Freud, o fundador dela, ele era conhecido e tinha uma característica de colecionar talismãs arqueológicos. Tanto em conversas de Freud com Jung, ele algumas vezes ele afirmava a necessidade de amar um objeto. Mas Freud, como fundador da psicanálise, ele é um amante por esse mundo arqueológico, né? Esses talismãs. Ele, durante a confecção, né, da interpretação dos sonhos, ele conversa com alguns colegas, ele chega a afirmar que estava lendo mais sobre arqueologia do que a própria psicologia, né? Como, por exemplo, esses símbolos arqueológicos, a gente pode dar um exemplo aqui de Eros, por exemplo, que a gente fala pulsão de vida na psicanálise, né? Que proveniente da influência da deusa do amor, né? Ou a gente pode falar Thanatos, da pulsão de morte. Tanto esses dois exemplos, esses dois conceitos, foi inspirado nesses talismãs arqueológicos, né? Freud era tão apegado a essa mitologia ou a esses símbolos arqueológicos. Freud, ao longo da vida, ele chegou a ter uma coleção de mais de 2.000
2.000 talismãs, né? Então, um fato histórico, né, para contrastação, Sergei Ronkejeff, que é o conhecido, né, homem dos lobos, quando na formação vai se estudar esse caso, quando esse cliente, esse paciente vai entrar no consultório de Freud, ele fica muito surpreso, porque ele imaginava que ia se deparar numa coisa mais, né, médica, de saúde mental, mas aí ele achou que era um consultório de um arqueologista, de tantos símbolos, não é isso? Então, Freud, em algumas citações, ele sempre deixou bem claro o gosto, né, por esses estudos da questão da arqueologia, de certa forma, tentando contemporaneizar toda essa construção, esse legado deixado por Freud. Nós somos os arqueólogos, né, do inconsciente. O psicanalista que ele vem desmistificar esses símbolos, né, esses talismãs ali no inconsciente, através das vivências de cada pessoa. Então, nós, como arqueólogos desse inconsciente, desse novo tempo, cabe nós a função, né, a missão de propagar e de continuar essa linda história iniciada por Freud. Eu gostaria de chamar com vocês a minha grande amiga, doutora Rosinei Dorothy. Boa noite, gente. Prazer demais estar aqui com vocês. Muito bom. Eu quero falar um pouquinho sobre as cavernas. Estamos falando sobre o homem primitivo, então nada mais legal de falar sobre o seu habitat, né? A caverna significa gruta. É um espaço natural rochoso, com extensões que possibilitam a entrada de seres humanos, né? Onde eles viviam. A formação pode ser horizontal ou vertical, formando galerias em terrenos constituídos por rochas sedimentares, ígneas ou metamórficas, né? Mas pode ocorrer também em geleiras ou recifes de coral. Mas, apesar de ser um espaço bem inóspito, ele tinha bastante oxigênio, né? É por isso que hoje o pessoal pode fazer esse estudo, né? De como que eles viviam, todas as peculiaridades das formações das grutas e das cavernas. Essas cavernas, elas são classificadas de várias formas, pelo tipo de rocha, pela morfologia e estrutura geométrica, pelo tempo em que se constituíram em relação à formação das rochas, pela maneira como foram formadas e pela idade da pedra, né? É dessa forma, assim, que elas são classificadas. O Cristiano até falou sobre as cavernas, né, as grutas que nós temos aqui no Brasil, e é isso mesmo. Aqui no Brasil, os espeleologistas, né, que são as pessoas que estudam a exploração das cavernas e grutas. Esses especialistas destacam os estados de Minas Gerais e São Paulo, porque aqui, né, quer dizer, é em Minas Gerais e em São Paulo que se tem as maiores concentrações de cavernas, né, o maior e mais importante. Na região central de Minas, próxima aqui a Belo Horizonte, o referencial é a Gruta de Maquiné, uma das referências do Dr. Cristiano. No município de Mariana, a 120 quilômetros de Belo Horizonte, na Gruta do Centenário, essa gruta é conhecida desde o início do século. As novas explorações fizeram com que as pessoas a classificassem como a segunda mais profunda do Brasil, né? A Gruta do Centenário. Ela tem 481 metros de desnível. No noroeste de Minas, à margem do Rio São Francisco, nós temos um conjunto de cavernas e sítios arqueológicos da Gruta do Janelão. Janelão. Não é Jamelão, é Janelão. Ao sul do estado de São Paulo está o PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeiro. Nesse parque, gente, nós temos mais de 200 cavernas. Dentre essas aí, cabe o destaque da Caverna de Santana, o salão, com o salão Taqueupa. Tem o Morro Preto, a Casa de Pedra. Essa Casa de Pedra, gente, já tem o maior pórtico do mundo,
que são 230 metros. Mas tem também o Ouro Grosso e Água Suja, dentre outras. Isso é em São Paulo. Na região Nordeste, o destaque vai para o estado da Bahia. A formação mais importante é a Toca da Boa Vista. Ela tem 92.100 metros topografados. Então, essa aí classificam essa como a maior caverna do hemisfério sul, lá na Bahia. É também considerada a maior, a 13ª maior do mundo. Essa caverna aí, a Toca da Boa Vista. Mas temos outra também na Bahia, né? Bom Jesus, as margens do Rio São Francisco, Brejões, Gruta do Padre. A Gruta do Padre é a 3ª maior do Brasil. A segunda é a que está em Minas Gerais. Também merece referência a Chapada Diamantina, né? Já ouviram falar? Uma área de 87 mil metros quadrados. Isso aí, ela está bem no coraçãozinho da Bahia. E esse aglomerado aí, ele foi transformado em Parque Nacional. No Piauí, nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um dos mais importantes sítios arqueológicos da América. E nesse local foram encontrados vestígios de presença humana com mais de 50 mil anos de idade. Legal, né? No Ceará, nós temos também a Gruta de Ubajara, que é uma atração maravilhosa também, porque tem muitas matas, rios, cascatas, né? Mas, se nós dermos um olhar, né, um outro olhar, um olhar mais subjetivo, nós vamos ver que a representação da caverna, ela é dada como proteção, né, um acolhimento. De certa forma, lembra a simbologia do materno, quando a gente mensura o amparo que o homem primitivo buscava e encontrava ao longo da sua história. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme Os Crudes, que aí vocês vão ver lá como que aquela família, ela ficava, né, no começo de uma forma tão grudadinha, né, tão dependente da caverna. Então, a caverna, ela é um símbolo de origem, é um símbolo universal de origem, de nascimento, de iniciação através do renascimento. Mas também é uma representação do mundo das ilusões do Platão. E aí eu quero falar um pouquinho para você sobre a metáfora do mito da caverna, ou também pode ser conhecido como alegoria da caverna. É um diálogo platônico, tá, gente? Vem de Platão mesmo, ele que fez isso aí. Então, Platão, ele fez um diálogo que mostra a relevância do conhecimento racional sobre o conhecimento vulgar, né? Então, um conhecimento muito mais importante, esse conhecimento racional. Esse diálogo é travado entre Glauco e Sócrates para falar sobre o conhecimento humano. Nesse mito da caverna, vai falar sobre, né, vai tratar sobre a ignorância das pessoas. É como se as pessoas permanecessem na ignorância e, ao se prenderem às informações, elas se prendem à ignorância, né? Por quê? Porque elas ficam vinculadas nas redes sociais. É o que a gente está vivendo muito hoje, infelizmente, né? Por isso que o mito da caverna atualmente tem servido de metáfora principalmente para o que nós chamamos de escravidão voluntária, ou o fenômeno do escravo feliz. A gente fica pensando um pouquinho sobre isso, né? Mas como que a gente chegou até esse lugar? As cavernas, elas são as nossas casas hoje, né? As cavernas de hoje são as nossas casas. O que a gente observa dentro das casas? As pessoas, cada um com seu iPhone ou smartphone, né? E a gente vê que cada vez, né, tá mais precoce. Então, não só os adolescentes, jovens, adultos, mas também as crianças ficam presas dentro de casa, né, vivendo dentro das paredes mesmo, sem experienciar verdadeiramente o mundo lá fora. Todo mundo preso lá, né, no seu conhecimento. E aí, o que nós precisamos de fazer é nos levar a refletir mesmo sobre essa nossa convivência enquanto cidadãos, né? Como que a gente reconhecer essa intensidade? Qual que é o conhecimento, a gama de conhecimento que existe em nós, né? Porque é assim que nos leva a saber se nós estamos prisioneiros de
dessa caverna, ou, de acordo com o mito da caverna, se nós podemos ser, né, o sujeito que escolheu sair da caverna e buscar a luz. Como que você se vê hoje? Vocês podem, pode ser até uma próxima live nós falando sobre isso, né, sobre o mito da caverna, porque é bem interessante. Mas a caverna contemporânea é essa alienação que nós vivemos atualmente. A prisão mental que as pessoas sofrem, o que torna as pessoas extremamente manipuláveis e presas tendo como modelos de vida, sabe? Aqueles modelos que às vezes são impossíveis delas realizarem, e às vezes esse modelo faz com que elas se sintam bem infelizes mesmo, por N condições. Então, a humanidade, ela parece ter se acostumado com a ignorância, de tal modo que hoje há uma recusa geral por uma busca da verdade. Ainda que a gente tenha um mar de informações, um oceano de informações, por meio da mídia televisiva, da internet, das redes sociais, mas as pessoas mantêm-se no nível meramente informativo, né? Não buscam conhecer com profundidade, né, o mundo que a gente habita. Por isso as pessoas são levadas mesmo, né, de uma forma bem fácil, enganadas pelas notícias falsas, né, fake news, infelizmente, que são espalhadas pela internet. Mas porque as pessoas elas não se dão trabalho de verificar se aquilo é verdadeiramente, é verdade. E aí recebe e vão espalhando, né? E algumas pessoas acham até que estão fazendo um bem, porque elas estão levando essa informação. Então, as pessoas acreditam muito nas manchetes sensacionalistas, né? De veículos de informação, porque, infelizmente, esses veículos, né? Eles utilizam essas manchetes sensacionalistas para chamar a atenção do leitor, do espectador, né? E a pessoa, sem ler o conteúdo, né? Ver como é que o conteúdo completo que a matéria traz, vai sendo levada por todas essas notícias aí. Nós estamos vivendo isso, infelizmente, né? É uma busca pelo prazer, uma falsa ideia de felicidade, vaidade que é muito mostrado nas redes sociais. Infelizmente, não generalizando, não querendo generalizar, mas o conteúdo intelectual dessas pessoas, às vezes, é limitado a um patamar muito baixo, né? Esse conhecimento, o conhecimento, a verdade, o bem e a justiça, eles deixaram de ser procurados pelas pessoas do século XXI. Quer dizer, nós deixamos de procurar o conhecimento, a verdade, o bem e a justiça. Infelizmente, isso está soterrando cada vez mais a nossa sociedade na ignorância. Está fazendo com que nós sejamos prisioneiros das nossas cavernas, como os prisioneiros lá da alegoria platônica. Nós estamos voltando, infelizmente, por conta própria, né, como os escravos voluntários, né, para a caverna de Platão. Sair da ignorância, gente, significa sair da nossa zona de conforto. E aí eu quero perguntar para você, quais são os tipos de caverna que te aprisionam? Responde aí. Pensa um pouquinho sobre esse mito da caverna, porque tem muita coisa para a gente refletir sobre isso aí. Legal? Verdade. Então, para complementar todo esse nosso tema aí, eu quero chamar a doutora Simone para falar um pouquinho para a gente sobre a comunicação. E aí, pessoal, quanta informação legal, hein? Estamos aqui juntinhos, porque ficar junto de forma virtual na pandemia, não é verdade? A gente pode. Então, vamos interagindo, vamos matando a saudade, vamos nos vendo. E, por falar e nos ver, hoje eu trouxe, então, como Rose disse, uma pequena fala sobre a comunicação visual. Como nós sabemos, o que não falta hoje é comunicação, não é verdade? Desde um simples bilhetinho até o chat nas redes sociais. Mas aí a gente tem o quê? Como comunicação visual? A gente tem os gráficos, a gente tem os mapas, desenho para todos os lados, fotografias, é no álbum de fotografia antigo, é no celular hoje em dia. Nós temos as placas, nós temos sinais de trânsito espalhados pela cidade, pelas estradas, semáforos, são expressões do corpo, são expressões faciais, e aí por aí vai,
porque comunicação visual está assim hoje em dia, não é verdade? Mas como que os seres humanos começaram a ter essa necessidade de se comunicar? Será que sempre foi assim? Né? Então, de acordo com os dados, a comunicação ela começou lá na idade da Pedra Lascada. Aliás, quando a gente quer falar alguma coisa muito antiga, né? O pessoal fala, da idade da Pedra Lascada, não é verdade? Verdade. No período chamado Paleolítico Inferior. E lá os hominídeos viviam em pequenos grupos, conforme a Fernanda já falou. A primeira forma, então, de comunicação que eles usavam eram gritos, eram gestos, eram símbolos, sinais, porque eles não dominavam ainda a fala. E lógico que, como eles não dominavam a fala, eles tinham dificuldades para memorizar esses gestos, para memorizar os sons, tinha dificuldade para decodificar outros sinais, para entender, para decifrar. Então, não tinha como criar uma cultura que sim mais complexa. O ritmo da comunicação era impreciso, era bem lento. Né? E antes de aprender a falar, o homem aprendeu a se comunicar através da visão, porque era um recurso melhor que eles tinham, eles eram um recurso bem aguçado. No início, esses homens viviam nômades, como muitos dos nossos indígenas originais viviam. E ainda tem pouquíssimos grupos, né, que ainda vivem assim de forma nômade. Eles moravam num determinado lugar e ali eles usufruíam de todos os recursos naturais que tinham. Quando aqueles recursos iam ficando escassos, iam se esgotando, aí eles faziam o quê? Eles partiam para um outro território, um outro espaço de terra, para também continuar ali não fazendo a mesma coisa. Só que o tempo foi passando, eles começaram a se fixar em uma determinada região, então deixaram de ser nômades. Como eles passaram, então, a ficar numa região, eles tiveram o quê? Mais tempo livre. Então, até hoje é com a gente assim, né? Quanto menos você se movimenta, se move, mais você vai tendo tempo livre, mais as coisas vão facilitando sua vida, né? Hoje, rapidinho, quantas coisas você não resolve no celular, então tudo isso não facilita a vida, então eles também ficando, deixando de ser nômades, então eles tiveram mais tempo livres, então eles começaram o quê? A se dedicar à arte da comunicação. E cá para nós mudar dá muito trabalho, não é verdade? Então, como que eles faziam isso? Desenhando. São esses desenhos rupestres que nós conhecemos hoje, que foram encontrados aí pelos pesquisadores em vários sítios arqueológicos, também Rose já citou, espalhados aí pelo mundo afora. O Brasil já encontraram vários vestígios de culturas antigas. Então, esses desenhos aí, esses desenhos rupestres, eles é como se fosse, hoje em dia, os grafites que a gente encontra aí pelas vias públicas. Que são o quê? Desenhos feitos à mão, que estão presentes onde que a gente encontra grafite hoje em dia? Muros, fachadas, paredes, nos viadutos que são espalhados na cidade. Né? Aliás, o grafite hoje é considerado uma das principais formas de manifestação da arte urbana. Há pouco tempo, relativamente há pouco tempo, no Fantástico, mostrou o José Datrino, que lá é mais conhecido como o Profeta da Gentileza, que pintou vários viadutos, vários muros na cidade, que vai enfeitando. E a palavra grafite, ela é de origem italiana, que quer dizer pintura, escrita feita com carvão. E o carvão era um recurso que os homens primitivos usavam para pintar, para fazer seus desenhos. Então, eles misturavam, além de usar o carvão, eles também usavam o carvão misturado com terra, com sangue, com gordura de animais, para irem pintando essas paredes, rochas. E aí, lembrando um pouquinho, só para fazer um parêntese, que grafite, apesar de parecer, às vezes tem gente que confunde um pouco, mas grafite, ele é uma coisa e a pichação é outra, gente. Na pichação, os grupos, né, vão escrever um grupo tem um grupo, eles escrevem frases, às vezes eles escrevem somente palavras, e eles deixam a assinatura deles no local, tem uma assinatura aquele grupo.
mas a pichação ela é considerada um ato de vandalismo, porque na maioria das vezes ela é feita em áreas particulares, que são casas, são prédios, portas de estabelecimentos, sem a permissão do proprietário. E com o grafite é diferente. Às vezes, os próprios proprietários encomendam esse serviço dos grafiteiros, né, que são as pessoas que fazem o grafite, para deixar, às vezes, os estabelecimentos mais bonitos, com um visual mais alegre, melhor. Inclusive, aqui em Belo Horizonte, tem prédios que as laterais são grafitadas. Então, dão um ar de movimentação na cidade. E as pinturas rupestres, também conhecidas como pictogramas, elas mostram o quê? O dia a dia do Paleolítico já superior, foi quando eles pararam de ser nômades. Eles desenhavam, então, o que eles desenhavam? Os acontecimentos do dia a dia deles, as conquistas, a vivência com os animais, a caça, todo aquele entorno deles ali do dia a dia. A gente podia comparar que essas pinturas aí, esses desenhos, né? É como se fosse o diário deles. Então, todo dia eles faziam aqueles desenhos, ia contando a história do dia a dia deles, né? E aí, esses desenhos, né? Essa sucessão de desenhos foi criando também uma sucessão de relatos, porque cada desenho significava uma coisa. Então, um dia, desenhando após o outro, foi dando uma sequência de relatos, como se fosse uma história contada através dos desenhos. E eles desenhavam onde? Nas pedras expostas ao ar livre, nas paredes das cavernas, no teto e até no chão das cavernas. E só dando uma falinha assim, que eu lembrei quando o Rose estava falando das cavernas. Caverna também, né, é aquela questão que lembra o quê? O útero, lembra a mãe, lembra acolhimento, lembra aconchego, lembra aquela coisa de união, né? Tanto que Freud fala que um dos primeiros traumas nossos é perder, né, esse mundinho gostoso do útero materno. Enfim, mas aí todas essas informações, as que nos são dadas, ela vai formando o quê? A história. A história, a palavra história, ela é uma palavra de origem grega que significa uma investigação, é uma forma de analisar e de compreender as sociedades humanas, como elas agiam, como elas pensavam e como ainda, né, hoje ainda agem e pensam, né? É um conjunto de acontecimentos, né, que foi sendo adquirido através das tradições, através de documentos, que dizem respeito à evolução e ao passado da humanidade. História é isso, como a vida, como vai evoluindo, como o ser humano vai evoluindo, as conquistas, tudo isso vai juntando o quê? Fazendo parte da nossa história, como é na nossa vida, não é mesmo? E também Fernanda já deu uma pincelada sobre a questão da sociedade ágrafa, né? Que não tinha um sistema de escrita próprio. E um exemplo disso são os incas, povos que viveram lá no Peru. Eles são considerados uma população, né, uma civilização avançada, embora eles não tinham o domínio da escrita, eles eram ágrafos. Mas a sociedade ágrafa, então, essa sem registro. Se eles, então, não tinham esse domínio da escrita, então como que era feito o registro da história? Então, foi o quê? As outras ciências iam colaborando. A antropologia entrava, a arqueologia, a paleontologia. Então, cada uma que entrava ia fornecendo novos materiais que já faziam parte do passado de um povo. E que materiais são esses? Como a Fernanda falou, imagens, relatos orais, que é o que é histórico, vai passando de uma geração para outra, artefatos, utensílios que usavam na culinária, ossos, armas. Então, tudo isso vai juntando fotografias, depois, no caso, música, construções, tudo que se encontra, todos os objetos de povos mais antigos. Então, vai formando a história daquele povo, né? Todos esses materiais são tão importantes quanto a escrita para resgatar esse passado, porque cada material desse tem a sua história. Ele não é simplesmente um material solto, ele traz toda uma história. Nós falamos em história, falamos em desenhos rupestres, em sociedade ágrafa, mas, afinal, como que é que surgiu a escrita? Ela foi o quê?
a escrita é uma forma simbólica da linguagem falada. Ela surgiu, acho que 3.300 antes de Cristo. Todos esses símbolos têm, então, um significado particular para cada um, assim como é na nossa vida. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, o que eu percebo, o significado é somente meu. E aí a gente pode ver que mesmo irmãos gêmeos, univitelinos, ou seja, eles são gerados na mesma placenta, têm o mesmo pai, a mesma mãe, vivem o mesmo contexto familiar, as mesmas coisas, e cada um tem o seu jeitinho particular de perceber, de entender as coisas, não é verdade? Então, a escrita foi a maior invenção do homem, através dela que nós conseguimos preservar os pensamentos, as nossas experiências, nós conseguimos transmitir os conhecimentos que nós vamos adquirindo para as novas gerações, porque isso vai perpassando de uma história para outra, de uma geração para outra, de uma família para outra. E essas histórias, que todo mundo hoje em dia adora uma história, né? Temos história contada na família, temos às vezes histórias que são escritas, porque o homem, ele saía para caçar, ele passava os seus apertos, os seus medos, e a família ficava lá esperando aquele caçador voltar com o produto, né, da caça ou da pesca. Então, quando eles chegavam, eles se reuniam em volta das fogueiras e eles iam contar o que aconteceu. Então, muitos exageros que tem nas histórias é devido ao quê? Juntava aquele medo, aquela solidão, porque a pessoa deixava a família para ir para a caça, para a pesca. Então, quer dizer, por isso que tem um ditado, quem conta um conto aumenta um ponto também, né? Mas as histórias vão aí passando, né, de geração em geração, e é uma coisa muito gostosa a gente saber, né, um pouco das gerações, das civilizações antigas, né? Bom, nós temos um tempinho e essa era a contribuição que eu queria dar para vocês hoje. E agora eu vou chamar a nossa querida doutora Rosinei para fazer o nosso encerramento e eu deixo aqui um beijão no coração de vocês. Bom, gente, estamos finalizando a nossa live. Muito obrigada por todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigada por todos vocês que nos acompanharam na nossa primeira live. Muito obrigada, porque a gente recebeu muita palavra de incentivo, muita palavra de carinho. Muito obrigada. Isso aí fez muito bem para nós. Nós agradecemos para todos vocês. E queremos falar para vocês o seguinte: todo esse conteúdo, ele está disponível na rádio web Minha Esperança, no sábado e no domingo, às 22h30, certo? Esse conteúdo, no próximo sábado, próximo sábado agora, vai ser da live passada, tá? Às 22h30, sábado e domingo. E eu gostaria de fazer um convite para você, que na próxima sexta-feira estaremos aqui, se Deus quiser, se Deus permitir, falando mais um tema, e esse tema é o fogão a lenha e o seu entorno. Só de falar isso aí, a gente já pensa muitas coisas, como a Simone está falando sobre histórias, né? Mas queremos deixar registrado aqui um agradecimento muito importante, que é o agradecimento pelo apoio, pelo suporte do Dr. Francis Bittencourt. Francis, valeu demais, muitíssimo obrigada, viu? Puxa vida, você é 10. Muito obrigada mesmo, é gratidão. Meninos, então eu quero pedir para vocês que, se você ainda não tem o aplicativo da Rádio Minha Esperança no seu smartphone, seu telefone, baixe o app da Rádio Web Minha Esperança e o conteúdo está recheado de coisas boas, de papos muito inteligentes, psicanálise o tempo inteiro, além de música de boa qualidade, tá certo? Então, esperamos por vocês. Muitíssimo obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Cris. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Tchauzinho, obrigada. gente. Até semana que vem. Esperamos Até. Tchau, gente. Até semana que vem. Vamos lá. Esses primórdios até onde em dia o homem não faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia que o homem criava e também destruía. Homem que mata,
capitalismo selvagem. Oh, 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 homem que mata, capitalismo selvagem. Oh, 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 eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi. I can't reinvent the young man. I fight to wipe my hands, I use joking man.